Eu, particularmente, gosto demais quando o Elon Musk aparece e dá alguma declaração política. Pois é, ele fez isso de novo. E quando faz, a esquerda fica louca, fica maluca. Dessa vez, não é por menos. O que ele anunciou, a esquerda do mundo tá piradinha com isso. E a gente vai falar sobre isso. Também quero falar sobre o Ramagem. Pois é, o Ramagem fez um pronunciamento sobre o suposto áudio vazado do Bolsonaro. A imprensa está tentando jogar que o Ramagem foi um traidor, que ele gravou o Bolsonaro escondido e que o Bolsonaro deveria retirar sua candidatura do Rio de Janeiro. O Bolsonaro não se pronunciou até agora sobre esse fato. Bolsonaro, em momento algum, falou que o Ramagem gravou escondido ou não. Tá? Então, até onde eu sei, não tem nada dessa história de traição. Mas ele gravou um vídeo falando aí sobre essa situação e a gente vai comentar. Isso e muitos outros pontos, inclusive nós vamos falar de novo sobre o Donald Trump, que tem novidade nesse caso aí. Fechou? Bora começar? Vamos trabalhar, senão o tapete da Janja e as viagens do Lula não se pagam sozinho. Afinal, agora a Janja vai lá no Macron lá e participar da abertura da Copa, e quem tem que pagar? Você e eu. Então vamos trabalhar, né? Vem comigo. Vamos falar desse negócio da BIM paralela. Então, você deve estar sabendo que o último agora escândalo do Bolsonaro é que o Bolsonaro monitorava os seus oponentes. Na verdade, não era o Bolsonaro, não. Era uma BIM, né, uma associação, uma agência brasileira de inteligência paralela. Tinha gente ali dentro que investigava opositores políticos. Novidade para ninguém, tá? Então, eu já falei, já tá até clichê eu repetir isso aqui. Na época do governo Lula, eles faziam grampos. Não tinha o First Mile, que é o programa. Eles faziam grampos, grampeavam o telefone, né? Grampeavam os orelhões ali do pessoal do STF, do pessoal do Congresso, mas estava tudo bem, né? Era o Lula, afinal o Lula é democracia na veia. Mas agora eles dizem que o Bolsonaro faz parte de uma quadrilha que monitorava inimigos, né? Eles são os inimigos da democracia. O Ramagem se pronunciou, eu vou colocar aqui o pronunciamento do Ramagem, que falou não, o Bolsonaro sabia da gravação e a gravação não foi clandestina. Não tem essa história de traição, não. Dá uma olhada aqui na fala do Ramagem. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimento, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal. Não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma legal. Vocês viram aqui? Tudo que foi a narrativa da esquerda foi desmentido com esse áudio liberado.
Presta atenção. Você lembra lá atrás que o Moro anunciou que teria os vídeos de uma reunião ministerial que seria uma bomba, que o Brasil ia ver a verdadeira máscara do Bolsonaro? E quando a reunião surgiu, o que a gente viu foi gente defendendo o Brasil. É isso. Agora, o escândalo do Bolsonaro é isso aqui. O Wilson Witzel estava fazendo ameaças ao Bolsonaro. Lógico, a imprensa não vai tratar assim. Olha só essa matéria da Globo, do G1. Gravação mostra que Bolsonaro discutiu como blindar o filho em investigação. Então, segundo eles, a gravação desse áudio do Ramagem mostra que o governador Wilson Witzel chegou até ele e nessa conversa a discussão era como blindar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Matéria do UOL para vocês. Bolsonaro diz em áudio que o Witzel pediu vaga no STF para blindar Flávio Bolsonaro. Pois é. Mas e a realidade dos fatos? O Metrópolis diz a realidade dos fatos. O Bolsonaro, durante o áudio, relatou chantagem de Witzel para resolver o caso Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro disse em áudios gravados, sem que ele soubesse, e aqui já não é o caso, né? Porque o próprio Ramagem falou que ele sabia, né? Que o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediu uma vaga no Supremo Tribunal Federal para resolver o caso Flávio. Ele estava se referindo à investigação de rachadinhas contra o filho. Ele falou que resolve o caso Flávio, me dá uma vaga no Supremo. É sede de poder, afirmou o Bolsonaro. Então nós temos um áudio de um presidente corrupto que não aceitou corrupção, é isso? Que o cara veio e falou, ó, eu vou resolver o problema, me dá uma vaga no STF. E o Bolsonaro falou, não vou fazer isso. Falou que é sede de poder e que ele estava errado. Se algum crime aconteceu por parte do Bolsonaro, foi não denunciar o Wilson Witzel na época, até porque quem chegaram foram as advogadas, o Bolsonaro não sabia o que dizer. Então, assim, cara, se isso aqui era para tirar a credibilidade do Bolsonaro junto aos seus apoiadores, não colou não, tá? Não colou mesmo. O Holiday escreveu o seguinte: resumo do tal áudio incriminador contra Bolsonaro. O presidente dizendo que não tem jeitinho e que não ia favorecer ninguém. As advogadas buscando uma apuração sobre os abusos de alguns da Receita Federal. O presidente recusando proposta indecente de nomeação ao Supremo. Que bomba, né? Que bomba, né? E aí ainda ele escreveu, né? Esse post tem doses cavalares de ironia. Ironia é o Brasil como ele tá. E aí muitas pessoas perguntam, poderia o Ramagem ser caçado por causa dessa BIM paralela? Cara, o Lira tá vendo o tamanho da patifaria que é tudo isso. O Lira diz que a BIM paralela não ameaça o mandato de Ramagem, ele é anterior ao caso. Tá? O Ramagem se elegeu depois, é um fato anterior, e cá entre nós. Tá com cara, jeito e cheiro de mais um discurso que vai cair por terra. Uma coisa me chamou a atenção, bastante, né? Eu peguei um vídeo e eu achei muito interessante, mostrando para vocês o porquê que a mídia odeia tanto as redes sociais. É porque aqui nas redes sociais a gente tem independência. Se tivesse um áudio aqui do Bolsonaro falando, não, o Flávio fez rachadinha mesmo, vamos articular para tirar ele e eu vou dar a vaga para o Wilson Witzel. E até agora eu não estou vendo o Witzel no Supremo. Alguém está vendo? Eu estou vendo outros aí que tiveram escândalos também. Mas o Wilson Witzel não está lá. Então, resultado que ele não blindou o Flávio Bolsonaro. Resultado que não teve nada disso que eles falaram. E aí, se tivesse, eu ia ser o primeiro a estar falando altas aqui contra o Bolsonaro. Mas não é. Então, olha só esse vídeo que eu separei para vocês, dizendo o porquê a imprensa odeia tanto as redes sociais.
É porque a gente está aqui fazendo uma análise independente. Eu não recebo um centavo do Bolsonaro. Por isso que se precisar falar poucas e boas sobre o Bolsonaro, eu vou falar. Eu não recebo um centavo do Lula. É por isso que eu falo poucas e boas do Lula aqui também. Tá? Meu papel, pelo contrário, eu pago o salário do Lula. Então, o meu papel aqui é ser honesto. É ser claro com as minhas convicções, igual o vídeo que eu fiz do Tarcísio, né, sobre a reforma tributária. Eu não vou passar pano para ninguém. Meu papel aqui não é esse. Então, assiste, acho que é Perrone, né? O vídeo do Perrone aqui, que vocês vão ver, né, o quanto ele foi certeiro em dizer o porquê que a mídia está tão desesperada com as redes sociais. Como é que agora tem um jogador que é o principal jogador da seleção brasileira e esse cara não bate continência pra Rede Globo? Esse cara não vai na cabine do Galvão a hora que ele quer? Esse cara não fala com o Casagrande? Como é que é possível ter isso? Isso é o mundo hoje, irmão. Aceite. Eles não querem aceitar, porque a pessoa que tá lá, ela se acha muito superior. Então, assim, eu incomodo. Um podcast incomoda. Lógico que incomoda. Porque a gente só ia saber o veredito sobre um acidente aéreo 20 anos atrás, se a Globo nos permitisse a honra dela chamar um especialista. A gente liga no Lito, hoje a gente sabe exatamente o que aconteceu. Se a gente quiser saber sobre ufologia, nós vamos no Gordão, né? Ele resolve a parada pra nós. Antigamente a gente tinha que esperar que a mídia achasse um cara que ela escolhesse que ia ser o cara. Pra te informar, né? Agora a gente que escolhe. E isso ofende os caras. Então os caras ficam transtornados. Como assim vocês não seguem mais a minha cartilha? Eu tô mandando vocês ouvirem Gil, Caetano e Chico. Como assim vocês estão ouvindo Sorriso Maroto e Tiaguinho? A gente prefere Gustavo Lima. Mas que absurdo! Por quê? Porque antigamente eles botavam no topo quem eles queriam. Sim. Hoje eles não fazem mais isso. Então... Alguém duvida ou discorda do que ele falou? E é exatamente isso, a mídia perdeu o poder. Ainda tem muito poder. Mas perdeu a maioria do seu poder que tinha de influência. E é hoje o motivo pelo qual gente como Rica Perrone incomoda tanto. Gente como eu, o Kim Paim, o Gustavo Gaia, o Nicolas, incomoda tanto. Formadores de opinião, porque tem opinião própria. Agora, você imagina, no íntimo, né? No íntimo, como é a cara de um apresentador da Globo ter que chegar com aquela cara de tacho e falar que é um suposto tiro de um suposto presidente na extrema orelha direita do suposto Trump. Tá de brincadeira. Isto não é jornalismo e não à toa a credibilidade da grande imprensa tá a zero. E agora vamos à cereja do bolo. O Donald Trump vai ser reeleito. Adivinha quem vai ser um dos grandes responsáveis por isso? E o tiro. Não é isso que eu tô falando. Quem vai ser um dos grandes responsáveis por isso é o Elon Musk. Pois é. Olha só essa aqui. O Elon Musk diz que está comprometendo cerca de 45 milhões de dólares por mês com um novo Super PAC pró-Trump. Os outros apoiadores do PAC da América incluem o cofundador do Palantir Technologies, Joe Londslane, e os gêmeos Winklevoss. Ou seja, me parece, é só uma impressão de que sempre existiu uma agenda woke, né, com o BlackRock, com o George Soros, com essa turminha, com o Zuckerberg, né? Essa turminha que sempre teve a left, né? Sempre teve a esquerda. E essa turma sempre apoiando as pautas progressistas. Agora está surgindo uma galera de influenciadores, cantores. A gente prefere o Gustavo Lima. O próprio Rica aí falou. A gente prefere o Gustavo Lima. Então, está surgindo uma nova leva de pessoas agora, como o bilionário Elon Musk e outros, que estão falando, não, a vez da esquerda acabou. Agora é a direita que vai retornar. E aí o Daniel Lopes escreveu o seguinte: o Wall Street Journal acabou de informar que Elon Musk está doando cerca de 45 milhões mensais para um super pacote que apoia a reeleição de Trump. O Wall Street Journal citou pessoas familiarizadas com o assunto. A notícia chega poucos dias depois de Musk anunciar o seu apoio a Trump. Abre aspas, apoio
totalmente o presidente Trump e espero pela sua rápida recuperação, disse Musk, que antes estava relutante em declarar abertamente o seu apoio. Agora, as gazelas vão começar a ficar eufóricas. E o Musk é um bolsonarista? Pois é, bem nesse nível aí, né? O fato é que hoje o Elon Musk levantou a bandeira, né? Enfrentou aqui o grande establishment e declarou abertamente apoio ao Donald Trump. E aí muitos de vocês deixaram nos comentários, vocês acham que eu não leio? Eu leio, não dá para ler todos, né? Senão, preparar editorial, gravar, editar, cuidar da família, trabalho, escritório, aí também eu não dou conta, né? Mas assim, a gente tem aqui um vídeo que eu li dos comentários de vocês, pediram que eu falasse dos presidentes americanos que foram assassinados pela esquerda. Então, eis que eu vou trazer um cara melhor do que eu para falar. Gustavo Gaia. Assiste aí, pessoal. Não tem jeito, a esquerda perdeu a batalha da narrativa, ou perdeu a batalha, né, da verdade, no caso, nem narrativa. Eles tentaram durante décadas consolidar a imagem, a ideia de que a esquerda é boa e a direita é ruim. E tiveram todas as ferramentas para fazer isso, tá? Doutrinação nas universidades, nas escolas, tiveram imprensa, tiveram entretenimento, celebridades falando isso repetidamente, criaram sua própria literatura, reescreveram a história e por alguns momentos ali, por alguns anos, eles até conseguiram convencer muitas pessoas, só que graças aos atos da própria esquerda, hoje mais do que nunca o mundo sabe de verdade quem é ruim, quem é mau. Enquanto a esquerda nos acusam de discurso de ódio, eles praticam ódio. E uma coisa que pode ser tirada de boa desse ataque contra o Donald Trump, né, recentemente, é que começaram a pesquisar todos os atentados contra presidentes na história, os atentados contra os presidentes nos Estados Unidos, aí um dado relevante apareceu e eu achei muito pertinente e achei importante compartilhar com você. 8 tentativas de assassinato contra presidente nos Estados Unidos. 8 vezes tentaram ou às vezes conseguiram tirar a vida de um presidente nos Estados Unidos. Agora eu vou mostrar para vocês quantas vezes eram presidentes de esquerda e quantos presidentes de direita. Lembrando, nos Estados Unidos os democratas é o partido de esquerda, o azul, e o vermelho, republicanos, é o de direita, são os conservadores, né, o povo de direita. 8 vezes tentativa de assassinato e olha aqui o que deu o resultado quando se analisa essas 8 tentativas. Tentativas de assassinato contra presidentes americanos. Agora, eu vou aumentar um pouquinho para você ver que a situação é muito, muito pior do que a gente imaginava. A esquerda, assim, eles reinventaram a história, né? Vamos lá. Esse primeiro presidente que você está vendo aqui, ó, Abraham Lincoln, republicano, conservador, de direita, um cara que lutou para acabar com a escravidão, tá bom? Mataram ele. Aí vem James A. Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, também um republicano, um que lutou bastante contra o nazismo, inclusive. John F. Kennedy, Gerald Ford, Ronald Reagan e Donald Trump. Agora, olha que interessante, o Ronald Reagan também é um dos conhecidos como os maiores e mais importantes presidentes da direita nos Estados Unidos. Era de esquerda, diga-se de passagem, viu? Era de esquerda, acordou para a vida e depois deixou. Agora olha isso aqui. O único que tentaram e conseguiram foi John F. Kennedy. Curiosamente, o mais famoso, que as pessoas mais falam sobre ele, porque era o único que era de esquerda. Olha a situação desses aqui. Pessoal, e até um adendo aqui, tá? Era de esquerda, tá? É o único classificado como esquerda e realmente a grande mídia, a literatura sempre bateu em cima do John Kennedy, né? O John Kennedy. Só que as ideias do John Kennedy daquela época eram uma esquerda não extremista como essa esquerda de agora, ele era um centro, tá? E ia contrário às ideias da esquerda tradicional que nós temos hoje. Só para vocês terem uma visão aí do negócio. Esses 3 aqui perderam suas vidas. Você sabia da existência desses presidentes? Eu não sabia, sinceramente. O Ronald Reagan, eu sei que sobreviveu, mas não falam muito sobre a tentativa de assassinato dele. Por quê? Porque ele é de direita.
Não falam muito sobre... Eu nem sabia que esse cara aqui tentaram assassinar ele em 1975. Um presidente de direita, republicano. O único que a gente tem notícia é esse aqui, ó, que é exaustivamente repetido. John F. Kennedy, que tem aquelas imagens dele no carro conversível. De 8 presidentes, 7 eram de direita, 1 era de esquerda. Apenas um presidente era de esquerda. Os outros 7 assassinatos ou tentativas de assassinato foram contra presidentes de direita. Mas a esquerda é o amor, a direita é maldade, autoritarismo, é ódio. Como que pode o grupo que é constantemente acusado de ódio é o grupo que é constantemente assassinado? E o grupo que se fala de amor são os assassinos. Essa tentativa de assassinato contra o Donald Trump, ela bota uma pá de cal e enterra de uma vez por todas uma narrativa que tem sido fabricada artificialmente nos últimos 50, 60 anos, de que a esquerda é inclusiva, tolerante, é amor, e que a direita é o oposto disso tudo. Hoje o mundo sabe que é a direita, sim, que luta pela defesa das crianças, pelo amor, pela inclusão, e não a esquerda. A esquerda quer segregar, colocar uns contra os outros. Eles são os verdadeiros produtores do discurso de ódio. Tamanho é a produção de discurso de ódio deles, é que os militantes de esquerda se sentem como sendo justiceiros ou até mesmo justificados para tirar a vida daquelas pessoas que a ideologia esquerdista demoniza. Para eles, se você é direita, você nem é um ser humano. A gente vê isso na justiça brasileira, a forma como as pessoas de direita, os conservadores aqui, não têm direito à defesa, são trancados em cadeias e penitenciárias, sem mesmo a poder se defender, condenados a 17 anos por invadir um prédio público, por fazer um vandalismo. É porque, para essa justiça que já está completamente sequestrada pela esquerda, essas pessoas não são nem seres humanos mais. Elas merecem ser extirpadas. Essa é a democracia relativa que eles tanto falam. Achei interessante esse dado, quis compartilhar. Um abraço. Interessantíssimo. E eu já tinha dito sobre isso, só não tinha especificado aqui com a clareza de quem são os sujeitos dessa história. Mas, enfim, acho que já não tem nem mais o que discutir, né? Está escancarado quem é esquerda e quem é direita. E hoje, as redes sociais são as responsáveis por trazer isso para vocês. Você sabe quando é que você vai ver uma informação como essa que o Gaia trouxe, que eu trouxe, numa Globo, num jornal nacional? Nunca. Absolutamente nunca. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Põe água no feijão que a gente volta ao meio-dia na hora do almoço para mais um bate-papo com vocês. Abraço.